Conversar sobre óleos e gorduras com uma nutricionista para a gente entender, afinal de contas, tem gordura que pode? Tem. Tem gordura que não pode? Tem também. Seja muito bem-vinda, Cíntia Talieri. Sim. Ai, falei certo o seu nome, você viu que eu li para não errar. Tudo bom? Tudo bem. Adoro quando você vem aqui porque a gente desmistifica os assuntos. Obrigada, imagina. Você quer começar por onde? Pelo atum e pelo salmão ou pela pipoca? Eu acho que a gente pode começar pelos piores e depois a gente ir para os que são mais interessantes para o nosso dia a dia. Que tal? Boa tática. Então vamos lá. O que a gente tem que pensar? Hoje nós temos uma gama de produtos industrializados que a gente acaba consumindo muito, né? Principalmente nas crianças, salgadinhos, biscoitinhos. Isso daqui é um veneno. É um veneno. Então se a gente pudesse tirar, excluir tudo que são os produtos industrializados, salgadinhos, margarina, pipoca de micro-ondas. Por quê? Pipoca de micro-ondas também? Essa é do saquinho, sim. Ai, por que, Cíntia? Porque tem a gordura trans, que é a pior gordura que a gente pode ter no nosso organismo. Toda pipoca de micro-ondas, assim? Toda pipoca, sim. Então, pode comprar aquelas pipoqueiras de silicone, coloca o milho, um pouquinho de azeite ou de óleo, e aí coloca no micro-ondas e faz, que é muito melhor do que essas de saquinho. Como é que é o negócio? Aquelas pipoqueiras... Milho normal. Milho normal. Tem umas pipoqueiras de silicone que vende pela internet, coloca lá o milho, um pouquinho de azeite, sal e estoura no micro-ondas. Pronto. Mesma praticidade, sem a parte... outra coisa. Totalmente. Então, X vermelho aqui. X vermelho aqui. X vermelho aqui, também. X vermelho aqui. Exato. Tá. Por quê? Essas são gorduras que são feitas pela indústria. Então, elas pegam os óleos e transformam em cremes. E esse processo, essa transformação que é feita, faz com que o óleo deixe de ser bom e vire uma gordura ruim. Então, nesse processo de transformar o óleo no creme, eles colocam produtos para dar essa textura? Eles dão a hidrogenização, eles colocam hidrogênio na fórmula para dar essa textura de cremosidade. Então, dá crocância, durabilidade, sabor e cremosidade. É tudo um truque. Tudo um truque que faz com que a gente queira comer cada vez mais também. Se dura muito já é esquisito, né? Porque a gente vai à feira ver que, gente... Não é legal, né? Quando dura muito a gente já tem que desconfiar e usar o mínimo possível. Então aqui tudo X vermelho. X vermelho. Então esse aqui é o que a gente mais tem que tirar da nossa vida. Tá bom. Lembrando que todas as gorduras que a gente tem aqui no resto, elas são importantes para o nosso corpo. Porque a gordura é uma fonte de energia e é uma fonte de vitamina. Então, as vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, A, D, E e K, vêm das fontes de gordura. Tá. E a gente tem gorduras Vitamina A, D, E e K. Nossa, e para quem está regulando de idade comigo, a vitamina D é importantíssimo para a absorção do cálcio. Do cálcio, a parte de imunidade. Então, assim, não é para excluir as gorduras, mas usar as mais saudáveis, né? Saindo da gordura trans, a gente vai para a parte das gorduras saturadas. Isso daqui é xizinho vermelho, a gente vai pôr para cá, Cíntia. Pronto. Já tira da vida, tira da vista, tira da lancheira das crianças. Pronto. Daqui para cá é tudo bom. Aqui já é melhor, só né? Aqui a gente já vai... né? Então vamos lá. Daqui para cá já melhora a vida. Então a gente vai para a parte uma água, por gentileza. Copinho de água. A gente vai para as gorduras que são saturadas. As gorduras saturadas são as gorduras que a gente vai ter nas carnes, todos os tipos de carne, leite, queijos e derivados. Saturadas. E pode? Pode. Faz parte do nosso dia a dia, é impossível não ter gordura saturada e o nosso corpo reconhece isso. O que a gente tem que ter? Um cuidado com a quantidade no dia. Daqui, onde estão as gorduras saturadas? As gorduras saturadas. Vou pegar minha água aqui. A gente vai ter aqui no bacon, na banha, na manteiga, um pouco nos peixes também e no óleo de coco. Que a gente acha que é super saudável, que é uma gordura vegetal, mas ela tem uma quantidade de gordura saturada muito grande. Por que chama saturada? Porque ela vem de origem do animal e é um tipo de gordura que ela satura mais no nosso corpo. Então é uma gordura que se a gente consumir em excesso, ela também vai ser ruim para o corpo, aumentando o colesterol ruim. Então o nome faz sentido. Faz sentido. Se abusar, essa saturação vai trazer um prejuízo. Se a gente pensar na gordura trans, ela diminui o colesterol bom. Então, exato. E ela aumenta o ruim. Então, essa é a pior zona. Exato. Se a gente for para saturada, se ela for consumida em excesso, ela vai aumentar o colesterol ruim. E isso, se a gente acarretar uma quantidade muito grande a longo prazo, pode dar doenças cardiovasculares. Entope, colesterol, as veias, AVC, exatamente. É o problema. Então, pode consumir com moderação, vai preparar uma carne e tenta tirar a gordura aparente, porque é muito fácil a gente chegar na quantidade de gordura que a gente precisa no dia. Quanto que eu posso ingerir de gordura saturada por dia
em média? Então, a gente tem que pensar que gorduras totais seriam até 20, 25% do nosso valor calórico total. Tá. Então, isso acaba sendo muito fácil de consumir. Em 2 pedaços de carne, a gente já chega na quantidade. Então, vamos lá. Bacon e banha, pode, mas pouquinho. Pouquinho, exato. Manteiga e margarina, pode, mas pouquinho. Pode, de preferência manteiga, a gente tira essa daqui porque ela vai lá para aquele lado também. Ela é dessa turminha. Ela também é o lado ela ruim é aí. dessa turminha que a gente não quer. Exato. E o óleo, de coco? Que esse é uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje a mídia, né, fala muito dos benefícios do óleo de coco, que ajuda a emagrecer. Então tem café que coloca óleo de coco, como se ele tivesse um potencial muito bom. Mas ele é uma gordura saturada também. Então pode utilizar, mas com moderação, tá? Nossa. Não o tempo todo, não direto. Essa daqui pode, mas não muito. Não muito, moderação. Tá bom. Aí a gente vai para as partes que são mais interessantes, que a gente fala gorduras mono e poliinsaturadas, que são as gorduras mais benéficas para o nosso organismo, né? Então a gente vai ter as gorduras monoinsaturadas, os óleos, monoinsaturadas. Né? Os óleos você tem de canela, aqui. Canola, canola de soja e o azeite. Tá. O que a gente tem de melhor sempre é o azeite, que ele tem uma propriedade antioxidante, ele ajuda a diminuir o colesterol ruim, então ele acaba sendo mais interessante para nós no nosso dia a dia. E se ele ferve na panela, ele fica pior? Não. Esse é um grande mito que a gente tem que desmistificar também. Viu? Então já teve isso de não poder pôr o azeite para aquecer. Hoje a gente já sabe que ele aguenta temperaturas, então até 200 graus dá para utilizar ele. Sem prejuízo para a saúde. Sem prejuízo. Tá. Né? Que a gente fala o quê? Os óleos a gente mede pelo ponto de fumaça deles. Até onde eles aguentam na temperatura para não virar gordura saturada depois. Porque eles oxidam em algum momento. Então saiu fumaça... É isso? É a temperatura, não é que saiu a fumaça, que a gente chama de ponto de fumaça, mas 200 medindo graus? 200 graus. Para quem tem termômetro é fácil. Mas no dia a dia em casa é um pouquinho mais difícil. Pois é. Então o que a gente fala? Pode usar o azeite? Pode. Se a gente for usar um azeite extra virgem, prefere usar para finalizar a preparação, que ele é um azeite um pouquinho mais sensível, o virgem para cozinhar, refogar e se quiser fritar. Ah, tá. Então usa o virgem ali para fazer o arroz, o feijão e o extra virgem para saladinha. Finalização, exato. Né? O óleo de soja aguenta temperaturas um pouquinho mais altas, por isso até 230. Por isso que a gente usa para fritura de imersão. Tá? E aí a gente vai para a parte mais interessante dos óleos e das gorduras, que são as que trazem mais benefícios para o nosso corpo. Né? Que a gente vai ter o óleo de linhaça, o óleo do abacate e todas as oleaginosas. Então, a linhaça, assim. A linhaça, o ideal para a gente aproveitar o melhor da linhaça é triturando. Porque se a gente pega esse grãozinho, muitas vezes não consegue triturar isso e aproveitar o óleo que tem dentro. E aí tritura em casa mesmo? Pode triturar, a gente tem a farinha de linhaça e a gente tem os óleos já prontos, extrato da própria linhaça. Todos têm o mesmo benefício? Todos têm o mesmo benefício. A farinha de linhaça, inclusive? Também, porque daí a gente também pega um pouco da fibra, o que é super interessante. E a linhaça ajuda a aumentar o colesterol bom e a diminuir o colesterol? Exatamente. Então aí começa a entrar essa parte interessante de ser preventivo para doenças cardiovasculares, melhorar o perfil de colesterol, além da questão antioxidante e anti-inflamatória, tá? E aí a gente vê isso também nas nossas castanhas e nos peixes ricos em ômega 3. Atum e salmão. Atum, salmão, arenque, sardinha. Ai, sardinha é o máximo. Entendeu? E, por exemplo, polvo? Aí a gente não vai ter o ômega 3. Vai ser um tipo de proteína saudável, mas não tem essa fonte do ômega que a gente gostaria. Tá? Pode consumir Camarão, também. mesma coisa. Camarão também não. Aí a gente vai para uma gordura um pouquinho mais saturada, que não é tão interessante. Camarão não é tão saudável como a gente gostaria que ele fosse. Sim, exato. Isso significa que esses daqui eu posso consumir indiscriminadamente ou tem um limite? Tudo tem limite na vida, né? Especialmente na alimentação. Exatamente, tudo tem que ter moderação. Primeiro a gente tem que pensar que tudo é fonte de gordura. E gordura tem valor calórico. Sim. Né? Então, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, sendo gordura boa ou ruim. Então, para controle de peso, para uma dieta balanceada, não dá para consumir o quanto quiser. Né? Temos umas perguntas do pessoal Vamos de lá. casa. Vamos lá? Acho que são mitos e verdades, para ser mais exato. Não, é pergunta mesmo. Onde vai aparecer a pergunta? Eu leio? Ixi, aonde vem a pergunta? Tchananã. A gente está num composê bonitinho, né? Ó.
O computador travou, mas a gente destrava já. Tudo Me dá bem, um gente, minutinho. não tem Vou problema, conversar. fique tranquilo. Bora ver, Cíntia. Eu Vamos lá, acho vamos que as ver se as perguntas... perguntas vão Se as passar. perguntas não entrarem, Ah lá, entrou. Vamos lá. Mariana, consumir frituras em excesso contribui para aumentar o colesterol? Sim, Mariana, contribui. Primeiro, a gente acaba tendo o quê? Uma oxidação dessa gordura, né, desses óleos, e aí vira gordura saturada, que vai favorecer o aumento do colesterol. E lembrando que quando a gente faz as frituras, de mergulhar os alimentos nesse óleo, a gente aumenta muito o valor calórico. Então, cuidado também com o ganho de peso. O que seria em excesso? Todo dia? Todo dia, mais do que 3, 4 vezes na semana já é demais. Então, Ai. vamos pensar uma fritura de imersão, aquelas que mergulha mesmo? Isso. 1, 2 vezes na semana. No máximo. No máximo, porque a gente vai ter gordura de outras formas, muito fácil de atingir. Ô, Cíntia, e se usar a air fryer? Muda alguma coisa? Muda bastante, porque eu não vou adicionar gordura. Ela vai ser frita pelo ar quente que tem na própria air fryer. Então é uma opção interessante hoje sim para a gente evitar a fritura e ter aquela crocância, aquela aparência de estar frito. Que às vezes a gente quer. Às vezes a gente quer. E quebra um super galho, então vale a pena usar air fryer sim. Porque é um investimento, né? Não é uma panela investimento. barata. Não. E aí Vale se for comprar, investimento. compra uma boa, que aí faz direitinho também, né? Então vale a pena. Exatamente. Próxima pergunta. Existem alimentos que ajudam a aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim? Pergunta da Marieta. Sim, existem. A gente tem que ter um bom estilo de vida, então fazer uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, equilibrada é muito importante. Evitar o máximo os alimentos que a gente tem que abrir, né? Então eu sempre falo, descascar mais e abrir menos pacotinhos, isso é super interessante. É uma imagem que fica na cabeça da gente. Exato. Isso, descascar mais e abrir menos. Exatamente. E aí, consumir bastante fibra, aveia é super interessante, frutas no dia a dia, usar das gorduras boas. A linhaça. A linhaça, a chia. Onde que eu posso usar a farinha de linhaça? Já que a gente tem ela aqui. A gente pode usar a farinha de linhaça num iogurte, numa salada, polvilhando. A gente pode fazer aqueles iogurtes... A farinha, não ela sim. A farinha. A farinha pode. Se vai fazer, por exemplo, um empanado na air fry, você pode misturar também no seu empanado para ter um pouquinho mais. Vai fazer um peixe, passa e dá uma grelhadinha. Então tem várias opções para usar a farinha de linhaça. E é uma farinha cara? Ela é uma farinha um pouquinho mais cara do que as outras. A aveia também, super simples, e a gente acaba esquecendo dela, é ótimo para ajudar na questão do perfil de colesterol. Boa. Né? Os ômegas, às vezes a gente não consegue via alimentar, mas encapsulado para também ajudar nesse perfil de colesterol. Quando eu era menina, os alimentos saudáveis eram baratos e os não saudáveis eram caros. É verdade. Mudou. Mudou tudo. Que sacanagem. Mudou. Você É. quer comer saudável, que é mais caro. E Mas, esse- mas é uma economia que não faz sentido. Quando a gente era criança, você vê que o mercado era pequeno, né? A feira era grande, É tudo. isso Hoje você vê o mesmo. tamanho dos corredores do supermercado. Hoje a gente vê a população muito mais obesa do que desnutrida. Por isso que eu digo que é uma economia que não vale a pena. não Que você vale a pena. economiza na alimentação, mas depois vai gastar em medicamento e enfim. Que é o que a né? gente fala muito da transição nutricional. Então, antigamente a gente tinha crianças desnutridas, baixo peso. Hoje a gente tem obesos com alteração de colesterol, anemia, porque a alimentação é muito industrializada. Mais uma pergunta. Ouvi dizer que hoje em dia a margarina é mais saudável que a manteiga. É verdade? Pergunta da Valquíria. Ai, Valquíria, aí eu não concordo, sempre vou na manteiga, tá? Porque é uma gordura saturada, mas ela não tem nenhum processo químico. Então ela é só realmente pegar a gordura desse leite. Quando a gente vai pegar uma margarina, O que tem na margarina, você sabe? então, o problema não é a margarina, ela é um óleo, só que ela passa por todo aquele processo de industrialização para virar um creme. E esse processo é que deixa ela ruim. Que aí tem umas coisas que não são alimentos. Exato, que aí vai virar o esquema da gordura trans. E uma outra dica importante, nunca cozinhar com margarina. Nunca. Nunca, porque ela oxida muito rápido. Nunca. Foi taxativa, hein? Então vai no óleo, azeite, manteiga ou banha. Até a banha. Até a banha é melhor tá do que a valendo margarina mais. do que... Mais uma pergunta. Azeite extra virgem pode ser usado para fritar? Pergunta da Meire. Sim, Meire, pode. Então lá, a gente aquele já mito que a comentou gente falou, da né? questão do ponto de fumaça dele, ele aguenta temperaturas. O que vale às vezes é o custo-benefício, né? Porque ele é mais caro. Então, assim, pode usar para fritar. Se você não tiver condições financeiras, vai no óleo de soja, tá? Mas ele hoje em dia a gente já sabe que é um mito que não pode esquentar o azeite. Pode sim. A gente ouviu isso anos. Muito anos, tempo. anos. Quantas vezes é possível reutilizar o óleo para frituras? Quem pergunta é a Lilian. Lilian, só uma vez. Nunca reutilize os óleos. Aquela história de filtrar, Não, só se for para fazer sabão. Exato.
né? Então, assim, usa pouco para não ter o desperdício. Mas se a gente parar para pensar, o óleo ele aguenta 200, 230 graus. Quando a gente está em casa, a gente não vai estar medindo isso. Então, se ele já esquentou, na próxima vez ele vai oxidar ainda mais fácil. E se a gente colocou um alimento ali, a gente vai diminuir esse ponto dele. Então, ele vai oxidar com mais facilidade. Então, o ideal é não reutilizar os óleos de fritura. E o pastel da feira, então, como é que fica? A reza. Aí vai... Aí, assim, vai de vez em quando. Vai de vez em quando, conversa. Vai numa banca que você ali acompanha. Vai logo cedo, vai compra logo cedo. de manhã. Porque... É verdade, porque a gente vai na hora da xepa, né? Porque Exato, você vai no final do dia que é mais perto do almoço. tá saindo fumaça. Então, tá saindo fumaça. Você vê que aquele óleo já tá escuro. Então, assim, bem esporádico o pastel por essa questão da gordura saturada mesmo. Que não, aí mistura com o caldo de cana, ó. E já fica uma bomba. Uma bomba. Cíntia está no Instagram, Cíntia Taglieri. Exatamente. Falei certo, mas no Instagram ela tá como Cíntia_nutricionista. Cíntia com THI, Cíntia_nutricionista. E tem também o outro Instagram que é Clínica IMEC. IMEC, @Clínica IMEC. Cíntia, muito obrigada. Obrigada a você, Gina. Venha mais vezes, porque você explica de um jeito muito gostoso. Obrigada. Gostoso prestar atenção, tá bom? Até breve. Até.